Boa noite, então, a todos. Boa noite, todos os presentes aqui na Aliança. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Boa noite, pessoal que está vendo depois pelo YouTube. E hoje é a nossa última aula do curso. Então, parabéns aí vocês que perseveraram até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E quero agradecer o Nicolas, o Arthur, pelo apoio que eles deram. Se não fosse eles, não seria possível o pessoal que está online assistir e não seria possível a gente registrar o curso também, né? E também agradeço o Francesco por ele editar aí e postar o nosso material. Então, hoje o nosso tema é o Evangelho e a ressurreição dos mortos. Nós vamos falar sobre 1 Coríntios 15, que é o capítulo mais importante da Bíblia sobre a ressurreição. Então, esse é um capítulo muito rico, muito chave para a nossa fé. E vamos dar uma olhadinha também no capítulo 16, ok? Vamos orar então? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós temos de podermos concluir esse curso, tanto a parte um quanto a parte 2 agora, e podermos olhar toda a carta de 1 Coríntios. Te agradecemos pela riqueza que é essa carta, pelo privilégio que nós temos de tê-la, de estudá-la. Entregamos agora, Pai, essa última aula, que o Senhor nos mantenha atentos e também, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos transforme. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 15, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra lá. E a primeira pergunta, talvez a pergunta natural que nos ocorre, né, é por que um capítulo sobre a ressurreição? 1 Coríntios fala de tantas coisas, né? A gente viu tantos temas, uma igreja tão problemática. Por que um capítulo sobre a ressurreição? E a resposta é que alguns membros da igreja de Corinto negavam a ressurreição. Capítulo 15, versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? E aí você vai perguntar, mas, meu Deus do céu, esses caras eram complicados mesmo, né? Eles tinham todos aqueles problemas na igreja e alguns, não era a igreja toda, mas alguns estavam negando a ressurreição. E isso não é por acaso. Existe um pano de fundo que explica isso. Estas pessoas, estes membros, eles foram provavelmente influenciados pela crença grega que considerava o corpo um estorvo. O corpo ele era um problema. Para muitos, o corpo era considerado a prisão da alma. E quando a pessoa morre, ela então ela é então liberta dessa prisão que é o corpo físico. Quem divulgou, um dos divulgadores dessa filosofia ou crença, foi Platão, esse que aparece aí na imagem que está projetada. Essa é a crença na chamada transmigração das almas, que nada mais é do que a doutrina da reencarnação, a ideia de que quando você morre, você então reencarna num novo corpo, e isso sucessivamente num ciclo de muitas vidas. E a crença na transmigração das almas, ela acaba banalizando ou desvalorizando o corpo físico. Porque você morre, daqui a pouco você já renasce num outro corpo, que vai morrer também, que renasce num outro corpo. E o importante, então, não é o corpo físico, mas a alma imortal. Essa é uma visão bastante grega do corpo, mas a visão judaico-cristã, a visão do Antigo Testamento e do Novo Testamento do corpo é uma visão positiva.
O corpo é uma coisa boa. O corpo físico, humano, ele faz parte da boa criação de Deus. Deus é o criador do nosso corpo físico. Muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas Deus é o criador dos nossos cinco sentidos. Deus é o criador ah, da nossa matéria, né? Da nossa fisicalidade. E muito significativo que quando Deus se faz homem, quando o Verbo se faz carne, como diz lá em João 1,14, o Verbo, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, Deus assumiu um corpo físico. Jesus, ele tinha um corpo físico. Uma das heresias que surgiram no início da igreja foi o docetismo. O docetismo era a crença de que, uma crença influenciada justamente por essa filosofia grega da transmigração das almas, que dizia que Jesus ele não tinha um corpo físico, porque o corpo é mau e Jesus ele é bom. Então Jesus ele era uma espécie de holograma, era uma espécie de data show que Deus projetava lá de cima, né? E que quando caminhava, por exemplo, na praia, ele não deixava as pegadas, porque ele não tinha um corpo físico, ele era só uma imagem. Isso é uma heresia, isso não condiz com as escrituras. Tanto é que, lá em 1 João, tanto no Evangelho de João como na primeira carta de João, João dá uma ênfase muito grande nessa questão de Jesus ter um corpo físico. Em 1 João, ele começa a carta dizendo aquele que nós vimos e aquele que nós tocamos e as nossas mãos apalparam, justamente para enfatizar o corpo físico de Jesus. Outro problema dos gregos, os coríntios eram gregos, é que eles entendiam ressurreição. Quando alguém falava de ressurreição, eles entendiam ressuscitação. Ressuscitação é você pegar uma pessoa que está morta e trazê-la de volta à vida, né? Às vezes, quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, uma parada respiratória, os médicos vão lá, fazem a massagem, fazem os procedimentos e essa pessoa volta à vida. Isso é ressuscitação. E quando um grego, então, ouvia essa ideia de ressurreição, ele pensava assim num cadáver, numa pessoa que já está em decomposição, voltar a viver, e isso parecia uma coisa bizarra, uma coisa estranha, como realmente é bizarro, é estranho. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, ela não está falando de ressuscitação. Ela está falando de algo totalmente diferente, ou seja, haverá uma transformação radical do corpo. Ressurreição é uma mudança, uma transformação radical do nosso corpo. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Não precisa abrir, eu vou ler. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso é ressurreição. Ele transformará os nossos corpos humilhados. O que são os nossos corpos humilhados? Esse nosso corpo mortal, sujeito a doenças, sujeito à morte, sujeito à queda de cabelo, sujeito a cabelos brancos nem tanto, porque a Bíblia diz que Jesus ele tem cabelos brancos no Apocalipse. Então, mas eu estou brincando aqui, mas assim, sujeito a dores, sujeito a câncer, sujeito a tantas coisas, esse corpo será transformado à semelhança do corpo glorioso de Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo que não adoece e que não morre mais. Um corpo que a gente pode chamar
um corpo transformado, um corpo glorificado. Lázaro, por exemplo, que Jesus ressuscita lá em João capítulo 11, Lázaro ele foi ressuscitado por Jesus, mas depois ele morreu, porque ele não recebeu esse corpo ressurreto. Lázaro foi um dos poucos casos na história que teve que pagar a funerária 2 vezes. E quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com esse corpo glorificado. Nós vamos falar mais sobre o corpo da ressurreição. 1 Coríntios fala da importância da ressurreição. Se você ler a carta inteira, nós vemos, relembrando, né, nós vemos que toda a carta de 1 Coríntios nos ensina que a nossa vida cristã hoje deve ser vivida à luz da ressurreição futura. 1 Coríntios é uma carta Paulo trata todos os seus temas numa perspectiva escatológica. A palavra escatologia significa a doutrina ou as últimas coisas, que tem a ver com a volta de Jesus, que tem a ver com o julgamento final, ressurreição, novos céus e nova terra. Então, a ressurreição futura, ela traz profundas implicações para a nossa obediência. Eu vou citar aqui alguns exemplos, mas na realidade Paulo faz isso o tempo todo em 1 Coríntios, em todos os temas que ele aborda. Por exemplo, após a ressurreição, nós seremos julgados pela nossa fidelidade. Paulo fala no capítulo 3 daquele templo que está sendo construído e que no final, ele usa essa metáfora, vai pegar fogo e aquilo que foi construído com ouro, prata e pedras preciosas permanecerá. Capítulo 4, ele fala que os encarregados de Deus, os servos de Deus, nós devemos ser fiéis, e que quando Jesus voltar, nós receberemos a nossa aprovação diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 5. Capítulo 9, de 24 a 27, Paulo diz, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ele está pensando na sua recompensa como apóstolo, como nós vimos. Paulo usa a ressurreição futura como argumento contra a imoralidade. É muito interessante, 1 Coríntios 6, 13, 14, como ele encaixa ali ao falar sobre imoralidade. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Isso era um argumento que os coríntios usavam para poderem se entregar à imoralidade. A resposta de Paulo: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Em outras palavras, nós devemos viver hoje em santidade, usando os nossos corpos para obedecer ao Senhor e não para imoralidade. Porque os nossos corpos são importantes, porque os nossos corpos serão ressuscitados no último dia. E por causa dessa realidade, nós já devemos viver em obediência a Deus, em santidade hoje. Por causa da ressurreição, nós devemos nos preocupar mais com o amor do que com os dons espirituais. O finalzinho de 1 Coríntios 13, nós vimos isso na aula passada, eu não vou repetir aqui, aquela ênfase que Paulo fala. O amor será a linguagem da eternidade. E nós devemos aprender essa linguagem desde já, porque nós somos seres eternos e não almas desencarnadas eternas, mas pessoas ressurretas que vão viver eternamente. Outro aspecto importante da ressurreição é que, como nós vamos ver aqui no capítulo 15, ela desencadeará a consumação do propósito de Deus. Então, a ressurreição é um evento que precisa acontecer para que o propósito de Deus seja consumado, para que o propósito de Deus se cumpra. É com a ressurreição dos mortos
que então virá o fim. Versículos 23 e 24. Os efeitos finais, como os eventos finais, aliás, como o dia do juízo e a vitória sobre todos os inimigos de Deus, dependem da ressurreição. Inclusive porque a ressurreição é a grande vitória sobre o último inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte, diz o versículo 26. Então, a ressurreição, ela é importante por essas razões, e Paulo escreve o capítulo 15 para corrigir essa crença de alguns lá em Corinto sobre a que negavam a ressurreição. E Paulo começa então falando sobre a essência do evangelho e as testemunhas da ressurreição. Eu vou ler agora os versículos de 1 a 11, você então acompanha aí na sua Bíblia. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo começa então o capítulo falando do Evangelho. O que é o Evangelho? Essa é uma pergunta bem importante para nós. O Evangelho é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. A palavra Evangelho significa literalmente boa notícia. A boa notícia do Evangelho, do Reino de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou. Paulo fala aqui da morte substitutiva. Morrer pelos nossos pecados significa que Cristo morreu em nosso lugar. Significa que ele pagou a nossa dívida de pecados. Significa que ele sofreu a nossa morte. E foi isso o que Jesus fez na cruz. Ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós merecíamos ser castigados, mas ele foi castigado no nosso lugar. Essa é a morte substitutiva. Mas a ressurreição também faz parte do Evangelho. E com a sua ressurreição, Jesus inaugura a nova criação. Com Cristo tem início a nova criação. Cristo é aquele que ressuscita com esse corpo transformado antes de toda a humanidade. E é por isso que ele é chamado lá em Colossenses 1:28 e Apocalipse 1:5 de o primogênito dentre os mortos. O que significa essa expressão? Que ele foi o primeiro a ressuscitar com um corpo imortal, com um corpo que não adoece, com esse corpo transformado. E a maioria dos judeus, principalmente os fariseus, eles aguardavam a ressurreição dos mortos. Eles criam, com base, por exemplo, em Daniel 12:2, que Deus iria um dia ressuscitar os justos. Mas o grande evento, a grande surpresa da ressurreição de Jesus, o que ninguém esperava, era que o Cristo, o Messias, ressuscitaria primeiro antes
de todo mundo, antes de todos os demais. Então, o restante da humanidade será ressurreta no futuro, mas alguém já ressuscitou dentre os mortos. E não é errado a gente dizer que a ressurreição dos mortos já começou, porque o primeiro morto já ressuscitou com o corpo transformado. E a ressurreição também foi a vindicação de Jesus, ou seja, por meio dela, Deus declarou Jesus como o verdadeiro Messias de Israel e Senhor do mundo. Isso é um aspecto importante. Pedro vai falar sobre isso em Atos 2,36, Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4. Jesus foi crucificado como um rebelde, como uma ameaça a Roma, e então fizeram com ele aquilo que os romanos eram especialistas em fazer. Qualquer pessoa que se levantasse como líder de uma rebelião, essa pessoa seria morta e de preferência crucificada. Como saber que Jesus é o Messias? Como saber se Jesus não era um falso Messias? Como existiram outros falsos Messias antes de Jesus e depois de Jesus? Como eu sei que Jesus é o verdadeiro Messias de Israel? Porque ele ressuscitou dos mortos. Essa foi a sua vindicação. Ele foi declarado por Deus como o verdadeiro Messias de Israel e o verdadeiro Senhor do mundo. E aí, o Paulo vai falando aqui das testemunhas da ressurreição. Então, uma das evidências da ressurreição de Cristo foram os diversos encontros de Jesus com várias testemunhas. Ele se encontra, Paulo não menciona aqui, mas ele se encontra com Maria Madalena, ele se encontra com a outra Maria, ele se encontra aqui com uh, Pedro, João, ele se encontra com os apóstolos, Tiago, e Paulo se coloca então como aquele que foi nascido fora de tempo. Ele não foi chamado para ser apóstolo com os 12, mas ele foi chamado depois da ressurreição. Então, duas marcas de um verdadeiro apóstolo: ter visto Jesus ressuscitado e ser chamado por Jesus para ser apóstolo. Os 12 foram chamados antes de Jesus morrer no seu ministério e viram depois o Messias, o Cristo ressurreto. Paulo, ele no caminho de Damasco, ele tem o encontro com Jesus, quando ele cai do cavalo, literalmente. Ele tem aquele encontro com Jesus e naquele mesmo momento ele recebe o seu chamado. E ele era o perseguidor da igreja, como ele vai falar aqui. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Essas palavras de Paulo são bem importantes aqui para mostrar que Paulo não estava pregando um evangelho diferente dos outros apóstolos. A mensagem dele não era diferente da mensagem de Pedro, de Tiago, de João. A mensagem dele era a mesma mensagem: a morte e ressurreição de Jesus. E o que essas pessoas fizeram? E tem aqui no versículo 6, diz que ele apareceu numa ocasião a mais de 500 irmãos de uma só vez. Não foi uma mera aparição de Jesus, foi um encontro. Vocês lembram quando Jesus encontra com seus discípulos e encontra Tomé, e aí ele diz para Tomé tocar nele. Ele encontra os seus discípulos numa praia e ele come com os seus discípulos, porque ele tem um corpo físico. E ele se encontra com todas essas pessoas e nós podemos imaginar que ele abraçou essas pessoas.
Ele tocou nessas pessoas. Não foi simplesmente uma aparição de Jesus, como se ele fosse um holograma, mas foi realmente um encontro em que houve abraço, em que houve comunhão, um encontro que mostra que, de fato, não foi uma alucinação coletiva. Jesus realmente ressuscitou. E Paulo vai desenvolvendo, então, o seu argumento. E o próximo argumento de Paulo é o de que negar a ressurreição significa anular o evangelho. E por isso que a doutrina da ressurreição é fundamental para a nossa fé. Veja o que ele diz nos versículos 12 a 19. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, Paulo, ele demonstra nesses versículos que a negação da ressurreição produz aquilo que a gente pode chamar de um efeito dominó que vai derrubando todo o edifício da fé. Porque sem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos apóstolos é inútil. A fé dos coríntios é inútil. E aí Paulo vai enunciando uma série de consequências lógicas caso a ressurreição seja negada. E a conclusão final dele é que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, negar a ressurreição é negar o evangelho, é pegar a nossa fé, é pegar a palavra de Deus e jogar numa lata de lixo e dizer: não vamos mais perder o nosso tempo, vamos para nossa casa, vamos cuidar de outras coisas, porque a palavra de Deus não é verdadeira. A ressurreição, como nós já comentamos no início, ela é então essencial para desencadear os eventos do fim. Olha agora os versículos de 20 a 28. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, Paulo diz que Cristo, versículo 20, é as primícias dos que dormem, as primícias dentre aqueles que dormiram.
Muitas pessoas entendem essa expressão que Paulo usa, aqueles que dormiram, literalmente, e entendem que quando o cristão morre, ele entra num sono e ele fica inconsciente até o dia da ressurreição. Porém, essa não é uma boa interpretação do texto. Paulo, ele está usando aqui um eufemismo. Eufemismo é você usar um termo mais suave para falar de algo que é duro. Então, por exemplo, ao invés de ele dizer as pessoas que morreram, que seria uma coisa dura, ele fala aqueles que dormiram, como se a morte fosse um sono, mas isso não significa que aqueles que morreram estão inconscientes. Muito pelo contrário, Paulo diz lá em Filipenses que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E prefiro morrer e estar com o Senhor, dando a entender lá em Filipenses capítulo 1 que no momento em que o cristão morre, ele passa a estar imediatamente na presença de Deus. E ele aguarda, então, a ressurreição, mas ele aguarda a ressurreição consciente. Jesus também disse para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Então, Paulo está usando aqui um eufemismo. Esse termo primícias, o que são as primícias? São os primeiros frutos de uma colheita. Então, quando alguém planta algo, parte daquela plantação vai amadurecer primeiro, vai dar os primeiros frutos. E aí, pelos primeiros frutos, você pode dizer se aquela colheita vai ser boa, se aquela colheita não vai ser boa. E Cristo, então, ele é as primícias, ou seja, ele ressuscitou, isso significa que todos ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição futura. E aí Paulo usa essa expressão, então virá o fim. Com a ressurreição dos mortos, surge a possibilidade da história chegar ao seu final. Ou seja, quando Deus irá julgar o mal, quando Deus irá eliminar o mal e quando Deus inaugurará novos céus e nova terra. Então, esse é um fim que também é um novo começo. Cristo voltará e derrotará todos os seus inimigos, incluindo a morte. E a gente precisa entender que o Novo Testamento nos ensina que Cristo ele já reina hoje. Ele já é rei hoje. E ele se tornou rei, ele foi entronizado na cruz. No momento da sua crucificação, quando ele morre pelos nossos pecados, ali ele é feito rei. Na sua ressurreição, ele é vindicado, ele é declarado o Messias. E ele está reinando hoje. Mas ele ainda não venceu plenamente, ele ainda não consumou a sua vitória. Mas isso é apenas uma questão de tempo. A sua segunda vinda será a consumação da vitória que já foi conquistada na sua morte e ressurreição. Então, Cristo ele já reina hoje e ele reinará plenamente na sua segunda vinda. É o que Paulo diz, então, nesses versículos de 20 a 28. E lá no versículo 28, ele usa uma expressão que a gente pode considerar uma expressão tanto quanto enigmática, que é a seguinte frase: a fim de que Deus seja tudo em todos. O que significa essa expressão? Paulo não está falando aqui de um panteísmo, né? O panteísmo é aquela crença panteísmo, né? Pan significa tudo, teísmo, Deus, aquela ideia de que tudo é Deus. Deus está em tudo, Deus está na pedra, Deus está na árvore, Deus está em todas as coisas. Essa é uma crença panteísta.
E geralmente quem crê no panteísmo crê num Deus impessoal. A Bíblia não ensina o panteísmo. Então não é isso que Paulo está dizendo aqui. A fim de que Deus seja tudo em todos significa aquele momento em que todas as coisas finalmente irão convergir para Cristo. Todas as coisas irão se submeter de forma absoluta à autoridade de Cristo. E não será apenas a humanidade. Todo o universo será redimido. Romanos capítulo 8, de 19 a 23, nos diz que o próprio universo, a própria criação de Deus, vai passar por uma espécie de ressurreição. Será transformada, o mal será banido e tudo se submeterá a Cristo. Como diz o Gordon Fee, a vontade de Deus será suprema em toda parte e de todas as maneiras. Deus voltará a reinar direta e exclusivamente sem nenhum impedimento, diz o Brackemeier. Então, a fim de que Deus seja tudo em todos, é aquele momento em que nós estaremos em novos céus e nova terra, e Cristo terá voltado e o mal terá sido eliminado. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja a ressurreição, porque é ela que desencadeia esses eventos, ela que permite que esses eventos aconteçam. E Paulo vai continuando com seus argumentos, e ele, nos versículos 29 a 31, ele continua a sua argumentação, e ele diz: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Eu amo 1 Coríntios porque é cheio de umas passagens difíceis, né? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Versículo 29 é um versículo difícil, né? Um versículo de difícil interpretação. E, como nós já vimos em outras aulas, nas outras passagens difíceis de 1 Coríntios, quando você se depara com um texto difícil, a coisa mais sábia que a gente faz é não ser dogmático. Existem mais de 40 opiniões diferentes sobre o que significa esse batismo pelos mortos. E eu vou falar, por causa do nosso tempo, vou mencionar apenas uma interpretação, que é aquela que eu acho que talvez seja mais provável. E lá em Corinto existia uma prática em que alguns membros eram batizados no lugar de outros membros que haviam morrido antes do batismo. Por alguma razão, talvez uma pandemia, talvez uma coincidência, pessoas morreram antes de serem batizadas e seus familiares ou seus amigos ou outras pessoas se batizaram representando essas pessoas. Essa é uma interpretação possível. E é muito interessante Paulo citar isso aqui, mas ele cita isso, se for esse realmente o significado, como questão adiáfora. Vocês lembram do que é uma coisa adiáfora, né? Adiáfora é uma questão que tem uma importância relativa. É algo que não é nem obrigatório nem proibido. Então, Paulo não proíbe os coríntios de fazer essa prática, mas ele também não diz que as outras igrejas precisam fazer. Né? Ele considerava essa prática algo inofensivo, tanto é
que ele não repreende os coríntios, não proíbe os coríntios de fazerem isso. E como diz o Gordon Fee, que é um dos mais importantes comentaristas bíblicos de 1 Coríntios, tem o excelente comentário dele, traduzido em português. Ele diz: precisamos admitir que simplesmente não sabemos o significado, ou não podemos ser categóricos. E Paulo usa outros argumentos, então. Se os mortos não ressuscitam, não valeria a pena correr riscos pelo Evangelho. Como ele diz aqui no versículo 30, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? E a gente conhece pelas cartas de Paulo todas as coisas que ele passou. Foi apedrejado, o livro de Atos também fala, foi apedrejado, foi perseguido, foi açoitado, sofreu naufrágio, etc, etc, etc. Se os mortos não ressuscitam, por que que eu vou colocar a minha vida em risco todos os dias? Ele está usando uma hipérbole aqui, né? Não é que todo santo dia ele passava por risco de vida, mas é, a vida dele envolvia muito risco de vida, né? Muitos fanáticos religiosos, judaizantes, queriam matar Paulo, como nós vimos no livro de Atos. Paulo faz menção aos eventos traumáticos em Éfeso, Atos 19, quando acontece aquele tumulto que os ourives lá que faziam as estatuetas de Ártemis ou de Diana, dependendo da tradução, da deusa dos Efésios. Essa imagem que está projetada é uma imagem das ruínas de Éfeso. Eles fazem uma assembleia e eles criam um tumulto e naquela multidão gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios. E se eles pegam Paulo ali, eles simplesmente acabam com ele, né? E isso foi um evento traumático para Paulo. É isso que ele chama de lutar com feras em Éfeso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Versículo 33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, Paulo cita Isaías 22, 13, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E ele cita o Menander, que é um dramaturgo grego, no versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. E é muito interessante, né, como a gente viu em Atos capítulo 17, a gente vê aqui também que Paulo, ele não era só conhecedor do Antigo Testamento, mas ele era conhecedor da cultura também. E ele conhecia poetas, conhecia dramaturgos, assistia peças, né? Então, ser cristão não significa que você vai ser uma pessoa que só vai ver coisas cristãs, né? Claro que tudo tem que ser filtrado, tudo tem que ser usado com critério, mas mostra como Paulo estava, digamos assim, conhecia a sua cultura. E a ironia aqui é que ele cita um escritor pagão, Menander, para advertir os coríntios contra a negação da ressurreição. E alguns coríntios, eles se orgulhavam de ter conhecimento, como nós vimos, capítulo 8, versículo 1, sabemos que todos temos conhecimento, Paulo citando os coríntios, mas a negação da ressurreição demonstrava a ignorância deles sobre Deus. Então, Paulo traz todos esses argumentos aqui sobre a ressurreição, e ele então começa a falar sobre o corpo da ressurreição, porque uma das dúvidas que os coríntios com certeza tinham era a seguinte: tá,
ressurreição, mas como que é esse corpo? E como que isso vai acontecer? E Paulo então procura agora responder a essas dúvidas. Ele vai falar então sobre o corpo da ressurreição, versículos 32, aliás, 35, depois eu vou corrigir os slides aqui, que estão com as referências trocadas. Versículos 35 a 49. Acompanha aí na sua Bíblia. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então, o corpo ressurreto, ele manterá algumas características do nosso corpo natural, do nosso corpo atual. Ele vai manter algumas características e, ao mesmo tempo, ele será um corpo de natureza totalmente diferente. Então, nós seremos nós mesmos, mas em corpos físicos transformados. Evidentemente que nós estamos falando aqui de coisas que a gente não tem uma descrição completa disso, a gente tem apenas alguns vislumbres. Por exemplo, Maria Madalena, quando Jesus ressuscita, lá em João capítulo 20, ela não reconhece imediatamente o Jesus ressurreto, mas ela reconhece ele momentos depois. Não sei se ela estava com os olhos cheios de lágrimas, não estava enxergando direito, ou ela olhou, ela pensa que Jesus é o jardineiro, e ela olhou sem prestar muita atenção, e aí Jesus fala com ela, e talvez o jeito de Jesus falar fez com que ela olhasse melhor e reconhecesse que ali estava o Jesus que ela conhecia. Paulo ele usa três ilustrações aqui nesse texto que nós lemos. A analogia das sementes, a analogia dos diversos tipos de corpos e a analogia de Adão e Cristo. Então, a ideia das sementes, né? A gente planta a semente e aquela semente se transforma numa árvore. O nosso corpo
mortal é a semente, o nosso corpo glorificado é essa árvore, essa outra coisa bem diferente da semente. Ele usa a analogia dos diversos tipos de corpos. Há corpos celestes, há também corpos celestiais. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. Então, ele usa essa analogia dizendo que na criação de Deus, as coisas criadas, elas são de naturezas diferentes. Existem corpos terrestres e corpos celestiais. E que assim será na ressurreição. O nosso corpo ressurreto, ele será de uma outra natureza. E Paulo usa a analogia também de Adão e Cristo. Ele fala aqui de Adão como esse homem natural e Jesus como esse homem espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, versículo 47, o segundo homem dos céus. Versículo 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. E aqui tem uma coisa bem importante, que nós precisamos entender, que quando Paulo fala de corpo espiritual e de homem celestial, ele não está negando que o corpo da ressurreição seja um corpo físico. Os nossos corpos mortais serão transformados em corpos físicos imortais. Então, o corpo espiritual que Paulo menciona aqui nos versículos 44 e 46 é um corpo físico. Mas por que ele é chamado de corpo espiritual? Porque ele será ressurreto, ele será ressuscitado por meio do Espírito Santo, e ele é um corpo animado, é um corpo que ele é sustentado, ele tem a sua vida gerada pelo Espírito Santo. Romanos 8:11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, o Espírito Santo foi aquele que, com o seu poder, ressuscitou a Jesus. O Espírito Santo é aquele que, pelo seu poder, irá nos ressuscitar. E esse nosso corpo físico ressurreto, ele será animado pelo Espírito. Então, ele é um corpo físico completamente transformado. E, por fim, versículos 50 a 57. Eu já vou fazer um intervalinho para a gente conversar, ter um tempo juntos aqui, fazer uma interação. Eu sei que essa primeira parte está sendo um pouco longa, mas a gente já está quase terminando. Versículos 50 a 57. Paulo continua falando sobre o corpo da ressurreição, mas ele vai acrescentar mais um elemento aqui. Ele vai falar quando e como acontecerá a ressurreição. Versículos 50 a 57. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a ressurreição acontecerá? Ela acontecerá na parousia. Parousia é um termo que a gente já usou em outras aulas, que significa manifestação. A segunda vinda de Cristo, a manifestação de Jesus na sua segunda vinda. No momento em que Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E isso vai acontecer num piscar de olhos, num abrir e piscar de olhos. E é muito interessante que, versículo 51, Paulo usa a primeira pessoa do plural, que nos sugere aqui que Paulo esperava que Jesus voltasse na sua geração e ele esperava, talvez, não experimentar a morte. Mas no momento da ressurreição, a morte morrerá. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é um ferrão com o qual a morte nos destrói. Mas nesse momento, essa canção, e Paulo está citando aqui Oséias, nesse momento, o último inimigo foi vencido, é a morte da morte. E nós receberemos então corpos físicos transformados que nos habilitarão, digamos assim, permitirão que nós vivamos em novos céus e nova terra. Versículo 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então nós receberemos esses corpos e com esses corpos nós poderemos herdar o imperecível. Paulo menciona aqui no versículos 56 e 57, ele faz uma menção à lei. E isso é uma coisa surpreendente, porque ele vem falando de ressurreição, ele vem falando do corpo da ressurreição, e de repente ele fala da lei, do nada. E ele diz nos versículos 56 e 57, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Estranho isso, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois versículos, eles resumem aquilo que Paulo irá explicar com detalhes na sua futura carta aos Romanos. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes agora, mas Romanos capítulo 7, versículo 1, até Romanos capítulo 8, versículo 4, Paulo vai falar sobre essa questão. Eu só vou mencionar aqui rapidamente o argumento de Paulo, né? Ele vai dizer que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, Paulo não está dizendo que a lei é má, mas o que ele vai dizer lá em Romanos é que o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Então, o que o pecado faz, ele sabota a obediência à lei. E é nesse sentido que a força do pecado é a lei. Esse é um argumento bastante, digamos assim, denso, né? Que Paulo. Depois você pode ler com calma Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, mas Paulo vai dizer ali que, ah, que a lei ensina é correto, né? A lei é santa, só que o pecado me faz desobedecer à lei. Se a morte é o resultado do pecado, e aqui a gente entende por que Paulo colocou a lei aqui, se a morte é o resultado do pecado, a obediência à lei não é a solução.
A obediência à lei de Moisés não é a solução. A vitória sobre a morte e o pecado só é possível por meio de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição. E é por isso que ele termina dizendo: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sempre existia nas igrejas que Paulo fundou, sempre existia uma certa ideia eh, ensinada por alguns mestres, que Paulo chama de falsos mestres judaizantes, que diziam que para você ser cristão você precisaria se tornar judeu, que os homens teriam que ser circuncidados, teriam que guardar o sábado, você teria que guardar a lei. E parece que Paulo, de repente, se lembra disso e quer mencionar aqui. E aí ele fecha o seu argumento voltando ao Evangelho, que ele começou lá no começo, que ele mencionou lá no começo de 1 Coríntios 15. A salvação não é por meio da lei, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ah, esse foi um argumento bastante longo, a gente olhou aqui praticamente todo o capítulo 15, a gente já já vai olhar o versículo 58, mas o que eu quero pedir para vocês fazerem agora é se juntarem aí nos seus grupinhos. Pode sair do seu lugar, pode se mexer e formar uma dupla, um trio, um quarteto. Não fique sozinho agora, ninguém desigrejado agora. E no seu grupo, vocês vão conversar sobre as seguintes questões: qual a importância da ressurreição? Algum aspecto da doutrina da ressurreição que vimos hoje foi novidade para você? Se sim, qual? E talvez não tenha tido nenhuma novidade para você. Se for o seu caso, o que foi bom relembrar? Né? Se tem uma novidade, qual é a novidade? Se não tem novidade, o que foi bom relembrar? E qual é a importância da ressurreição? Então, conversem vocês aí nos seus grupinhos. Pessoal que está em casa, se estiver acompanhado, faça um grupinho aí em casa. Se você estiver sozinho, responda essas perguntas aí nas suas anotações. Aí você tem a oportunidade também de refletir. A gente tem chá, café, bolacha ali, então se alguém quiser aproveitar também para levantar um pouquinho, se servir, fique bem à vontade, que a gente não vai ter intervalo, tá bom? 10 minutinhos para vocês conversarem, depois a gente vai para a parte final da nossa aula e do nosso curso. Tem uma perguntinha lá de casa. Alguém que está assistindo a nossa aula tem uma pergunta sobre cremação. Se a cremação é algo lícito para o cristão. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema na cremação, porque o, os nossos corpos, né, físicos, mortais, quando a gente morrer, se Jesus não voltar antes, ele vai se decompor e ele vai se transformar em pó, né? Do pó viestes, para o pó retornarás. Então, eu não vejo nenhum problema em relação, não há nenhum prejuízo, digamos assim, na pessoa ser cremada. Inclusive, houve um acontecimento na cidade, se não me engano, de Lyon, na França, nos primeiros séculos da, da, da era cristã, em que os pagãos levaram os cristãos para uma arena e jogaram eles aos animais e mataram eles, como faziam muitas vezes. E, e nesse relato, né, os mártires de Lyon, nesse relato diz que no final os pagãos
queimaram os corpos dos cristãos e espalharam as suas cinzas por toda parte para que os cristãos perdessem a esperança da ressurreição. E, evidentemente, que os cristãos não vão perder a esperança da ressurreição, porque Deus não precisa de nada para criar os nossos corpos ressurretos, os nossos corpos transformados, né? Ele pode criar a partir do nada, ele é poderoso para criar a partir do nada. Então, não vejo nenhum problema com a cremação, né? Eu acho que é uma questão adiáfora, nem obrigatória, nem proibida. Aqui no presencial, tem alguém que tem alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora? Fale. A pergunta do Nicolas, para quem está em casa, é, resumindo, né? Quais seriam, assim, o que a gente pode pensar do que vai ser a nossa vida no Novos Céus e Nova Terra, né? Se a gente vai ter corpos físicos transformados, o que a gente vai fazer? Reflete bem a tua pergunta, o que a gente vai fazer no Novos Céus e Nova Terra? Eu creio que que a Bíblia nos autoriza a dizer que a nossa vida em Novos Céus e Nova Terra vai ser uma vida criativa, vai ser uma vida de realização, de satisfação, vai ser uma vida de adoração. Nós vemos em Apocalipse é, aquelas cenas todas de adoração a Deus diante do trono de Deus. Mas o Novo Testamento ele não apresenta, né? Releia o Novo Testamento e você vai concordar comigo. Ele não apresenta aquela imagem de nós sentados nas nuvens tocando harpas, que seria a coisa mais chata do mundo, né? Por toda a eternidade, nós sentados em nuvens tocando harpas. Não é essa a visão da Bíblia. Nós viveremos num universo glorificado. Então, o que eu vou dizer agora é especulação, mas a gente pode dizer que haverá trabalho no Novo Céus e Nova Terra, mas um trabalho diferente do nosso trabalho hoje. Um trabalho que não irá nos esgotar, um trabalho. Haverá trabalho, haverá descanso, tudo será feito na medida certa, do jeito certo, haverá cultura, haverá música. Eu acho que algumas músicas que foram compostas ao longo da história vão continuar em Novos Céus e Nova Terra. Se você pegar uma música como, por exemplo, Jesus, Alegria dos Homens, de Bach, ou o Aleluia de Handel, é muito difícil você ouvir essas músicas e não concordar que isso vai ficar para os novos céus e nova terra. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Que aquilo que a gente fizer para o Senhor não será inútil, mas que músicas serão compostas, que haverá uma vida rica, uma vida plena, uma vida de criatividade, uma vida de comunhão, uma vida de adoração, mas a gente não tem como. A Bíblia não dá detalhes, ela usa uma linguagem. O Apocalipse, por exemplo, usa uma linguagem simbólica, porque é muito difícil falar de algo tão além da nossa experiência atual, né? Mas será uma vida produtiva, criativa e uma vida de adoração. Isso a gente pode dizer com base naquilo que a Bíblia revela para nós. Ok? Uhum. Sim, sim, sim.
Então, a Bea está falando, né, que quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou eles no jardim do Éden. E eles tinham uma tarefa no jardim do Éden, que era fazer aquele jardim florescer. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Eu creio que a ideia é essa, né? Fazer esse novo mundo de Deus florescer. Só que não haverá a presença do pecado, não haverá a presença do diabo, não haverá esse sistema maligno que nós vivemos, que a Bíblia chama de, em alguns textos, chama de o mundo, né? Não amem o mundo nem as coisas do mundo, como diz lá em 1 João. Esse mundo aí não é a natureza, não é a criação, é esse sistema maligno. Isso, nós vamos ser livres disso. Então será uma vida plena, né? Uma vida, enfim, é difícil achar palavras para descrever. Gente, mais uma pergunta. Então, bem rapidinho, a última pergunta, porque eu não quero é, ultrapassar muito o nosso horário aqui. Então, o Novo Testamento, ele fala de uma coisa que a gente pode, que os teólogos chamam, aliás, de estado intermediário. O que que é o estado intermediário? É essa condição entre a nossa morte e a nossa ressurreição. E Paulo fala sobre isso lá, por exemplo, Filipenses capítulo 1, ele diz, versículo 23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, partir e estar com Cristo é muito melhor. Também é especulação que eu vou dizer, mas a grande maioria dos teólogos acredita que nós vamos ter algum tipo de corpo intermediário, que não é ainda o corpo da ressurreição, para que a gente possa ficar, digamos assim, nessa espera pela volta de Cristo. Mas também é uma coisa que a Bíblia não fala muito. Vamos então para o versículo 58. O versículo 58 é tão importante que eu resolvi separar ele, mas ele faz parte do capítulo 15, tá? Ele é uma parte fundamental do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, essa é a conclusão do capítulo 15. Paulo fala: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Paulo termina o capítulo 15 com uma mensagem de encorajamento para nós servirmos a Cristo. Então, preste atenção que isso é bem importante. A certeza da ressurreição, do julgamento futuro e da restauração de todas as coisas não são motivos para nos acomodarmos. Muito pelo contrário. A visão que a Bíblia nos apresenta não é a visão de que, olha, Jesus venceu, Jesus vai voltar, então agora eu vou cruzar os meus braços e vou ficar aqui deitado eternamente, entre aspas, em berço esplêndido e não vou fazer nada. A esperança cristã, essa esperança com E maiúsculo, de que Jesus vai voltar e restaurar todas as coisas, ela é um incentivo, na realidade, para nós servirmos a Cristo, continuarmos servindo a Cristo. Então, Paulo encoraja os coríntios a fazer duas coisas. Primeiro, permanecerem firmes na fé. Segundo, serem sempre dedicados à obra do Senhor. E a razão para essas duas coisas, para a firmeza e para a dedicação, é porque no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, a ressurreição futura é a garantia de que tudo que nós fizermos para Deus, motivados pelo amor, terá valido a pena
e permanecerá por toda a eternidade. Talvez a gente olhe os nossos esforços aqui e diga: olha, poxa vida, eu fiz aquele negócio uma vez lá para aquela pessoa, tive aquele ministério, investi naquilo ou naquelas pessoas e não deu certo. Do nosso ponto de vista, pode não ter dado certo. Do ponto de vista humano, pode não ter sido aquilo que nós esperávamos, mas de alguma maneira, aquilo que nós fizermos para Deus permanecerá por toda eternidade. No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, essa é uma grande motivação, uma baita motivação para nós continuarmos servindo a Cristo. E ele usa a expressão sejam sempre dedicados. A palavra que Paulo usa, o termo que Paulo usa aqui no texto grego é um termo que é difícil traduzir, mas a gente pode colocar aqui algumas traduções alternativas. Transbordem na obra do Senhor, progridam mais e mais na obra do Senhor. Então, Paulo, ele encoraja os coríntios a um estilo de vida de total dedicação e serviço a Deus por causa da esperança certa da ressurreição. Então, eu quero que vocês saiam daqui desse curso, dessa aula, motivados a servir a Cristo. Porque quando a gente serve a Cristo, Deus transforma aquilo que a gente fez para Ele, e com amor, em algo eterno. E sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Transbordar na obra do Senhor não significa necessariamente você trabalhar como pastor ou missionário em tempo integral. Algumas pessoas têm assim uma espécie de frustração. Ah, eu não sou pastor, não sou missionário, eu estou numa categoria inferior, né? Quando eu me converti, existia uma mentalidade de que Deus tem uma hierarquia. No topo da hierarquia, top dos tops, estão os missionários. Porque o missionário é aquela pessoa que vai para um outro país, que vai para a África e viver no meio daquelas cobras, daqueles escorpiões, daqueles animais horríveis, perigosos. Então, o missionário, ele está no topo. Depois dos missionários vinham os pastores, né? Servos de Deus, dedicados, pastores, tempo integral. E depois vinham os cristãos. E é claro que essa hierarquia é uma besteira, né? É óbvio que Deus não tem uma hierarquia desse tipo. Você não precisa ser um pastor, um missionário para servir a Deus de tempo integral. Ser sempre dedicado à obra do Senhor significa, como no caso do próprio Paulo, estar disponível no serviço a Cristo. Estar tão disponível no serviço a Cristo que todos os aspectos da vida se integram e se direcionam para servir ao Senhor. Eu acho muito legal, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Paulo, ele não era um teólogo que tinha lá uma sala numa universidade, uma faculdade de teologia, e ele passava o dia inteiro lá lendo, escrevendo teologia, apesar de que ele fazia isso também quando ele escrevia suas cartas, mas Paulo, temos que lembrar, ele fabricava e vendia tendas e artefatos de couro. Mas o seu trabalho, ao invés de ser o empecilho para servir a Deus, o seu trabalho era um meio de transbordar na obra do Senhor. Então, nós precisamos aqui resgatar essa ideia das nossas profissões, dos nossos trabalhos, como vocações usadas por Deus para que a gente possa levar o Evangelho para todas as pessoas. Existem coisas que eu, como pastor,
não vou conseguir fazer. Existem pessoas que eu, como pastor, não vou conseguir atingir. E quem vai atingir certas pessoas? Vocês que estão no dia a dia, na sociedade, como sal da terra e luz do mundo. Não significa que quem é pastor não possa fazer isso, a gente pode fazer, mas nós temos as nossas limitações pelo nosso próprio trabalho, né? E eu me lembro que eu fiz um ano de direito, por um ano eu estudei direito, os outros anos eu estudei errado. E nesse ano que eu fiz direito, foi uma baita experiência. Não faz muito tempo que eu fiz isso. Porque, bom, para contar bem rapidinho, tá? Eu fui estudar direito porque eu queria, talvez, fazer uma segunda faculdade e tal. E, e aí eu cheguei à conclusão de que, na minha idade, ou eu mergulhava de cabeça, ou eu, né, diria: olha, foi uma baita experiência, aprendi muita coisa, mas não é para mim, né? Vou ficar como um estudante de direito amador, né? Mas o legal de ter estudado direito era o seguinte: ia para a aula e tinha um intervalo. E aí no intervalo a gente ia para a cantina. E aí quando a gente chegava na cantina, vinham os colegas. E aí os colegas perguntavam: o que você faz e tal. E eu contava o que eu fazia. E a coisa mais normal do mundo, mais natural do mundo, era falar do evangelho para as pessoas. Porque eu tinha um contexto ali, eu estava inserido, eu era um aluno, eu era um estudante. Então, eu estava lá no meio deles. E aí, naturalmente, você cria relacionamentos e, naturalmente, você pode falar do evangelho. Então, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Você, como vendedor, como enfermeiro, jornalista, brigadiano, tudo que são aqui, aposentados, né? Vocês estão no meio da sociedade e vocês vão ter o privilégio de falar de Jesus para pessoas que pastores e missionários nunca vão alcançar. Inclusive, tem gente que foge e com boas razões dos pastores, né? Porque existem pastores e pastores entre aspas, né? Então, às vezes dizer que é pastor é até a pessoa sai correndo, né? Mas vocês têm o privilégio de falar do evangelho para essas pessoas. Então, nós precisamos resgatar as profissões como vocações para levar o evangelho adiante. E o que nós podemos considerar? Paulo fala: sejam sempre dedicados à obra do Senhor. O que nós podemos considerar como obra do Senhor? A evangelização, a edificação da igreja são duas coisas que Paulo fala muito em 1 Coríntios, né? Lá no capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Esse plantar é a evangelização, esse regar é a edificação da igreja. Paulo vai falar da edificação da igreja nos capítulos 12, 13 e 14 que nós vimos. Então, a obra do Senhor é a gente falar do evangelho para quem não conhece a Cristo e a gente edificar, fortalecer aqueles que conhecem a Cristo. E mais um monte de coisa. E mais um monte de coisa, mas principalmente essas duas coisas. Mas eu queria olhar com vocês dois exemplos do capítulo 16. E aí agora a gente entra aqui no capítulo 16, a gente não vai ler todo esse capítulo, mas eu quero mencionar dois exemplos de dedicação à obra do Senhor. Primeiro exemplo, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem,
e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. E é muito interessante que esse texto ele vem logo na sequência do capítulo 15, versículo 58. Paulo está falando aqui, nós tivemos uma série de mensagens de Atos dos Apóstolos recentemente, e numa das minhas mensagens eu falei bastante, tem uma mensagem que foi sobre essa grande oferta que Paulo organizou. Os cristãos da Judéia, que eram judeus, né, eles estavam passando por uma grande crise econômica, e Paulo tem a ideia de fazer uma coleta, de juntar um dinheiro nas igrejas da Grécia, igrejas que eram principalmente formadas por gentios, por não-judeus, e levar essa oferta e entregar essa oferta para os cristãos pobres da Judéia. Esse era o projeto de Paulo. E com isso ele queria socorrer aqueles cristãos que estavam passando necessidade, mas ele queria também que os cristãos gentios expressassem o seu amor por seus irmãos pobres da Judéia. Ele queria que essa oferta fosse uma grande demonstração de amor e que isso resultasse numa grande comunhão, numa grande aproximação entre esses cristãos de origem judaica e esses cristãos gentios. E capítulo 16, de 1 a 4, é Paulo organizando essa oferta, dizendo que eles deveriam separar um valor todo, todo domingo, né, no primeiro dia da semana, e que depois ele, quando ele chegasse lá, ele daria cartas de recomendação aos homens que acompanhariam essa oferta, para que não houvesse dúvida de que aquilo que foi arrecadado realmente chegou até as mãos dos cristãos da Judéia e assim por diante. Então, esse socorro material, isso é a obra do Senhor. Então, evangelização, edificação da igreja, ensino da igreja, mas também socorrer as pessoas em suas necessidades. E um segundo exemplo, e com isso a gente está quase no final, versículos 15 e 16. 1 Coríntios 16, 15 e 16. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. A casa de Estéfanas. Estéfanas, a casa aqui não é a casa, a habitação onde ele morava, a família de Estéfanas, ou o clã de Estéfanas, porque aqui, quando se falava da casa de alguém, se falava do marido, da esposa, dos filhos, cunhados, noras, filhas e os próprios escravos da casa. Os membros do clã de Estéfanas serviam a igreja. Eles foram o primeiro fruto da Acaia, então eles são os primeiros convertidos ali da Grécia. A Caia é a região onde fica Corinto, sul da Grécia. A Macedônia, na época, né, era o norte da Grécia. São os primeiros convertidos, dentre os primeiros convertidos. Mas olha que coisa interessante. E aqui que está o ponto importante. Estéfanas era um patrono. E o patrono era um homem rico, de grande influência, alguém rico o suficiente que não precisava trabalhar para se manter. Ele tinha muito tempo livre e os patronos usavam o seu tempo livre para se envolver com as questões da cidade, com a política da cidade, com os problemas da cidade. E o que Paulo está dizendo aqui é que Estéfanas e a sua família, o seu clã, eles haviam se colocado à disposição para servir a igreja.
Eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Os santos aqui são os cristãos. Então, o que nós percebemos aqui é que houve uma clara inversão na pirâmide social. Na sociedade de Corinto, Estéfanas estava no topo da pirâmide e as pessoas então deveriam servi-lo, por ser um homem rico, influente, um patrono. Mas o que Estéfanas estava fazendo junto com a sua família era sair do topo da pirâmide e servir aqueles que estavam na base da pirâmide. Servir as pessoas. E Estéfanas é para nós um exemplo que, assim como Jesus, embora sendo Deus, não se apegou a isso, mas esvaziou-se a si mesmo e foi obediente, serviu. Assim como Jesus, Estéfanas não se preocupou em ser um patrono, mas ele esvaziou a si mesmo e ele serviu. E não é por acaso que o seu exemplo vem após o versículo 14. Façam tudo com amor. E versículo 15 fala do exemplo de Estéfanas. Então, como que nós realizamos a obra do Senhor? Evangelizando, edificando a igreja, ajudando os necessitados, servindo. Nosso penúltimo slide. Façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 14. Então, esse verso, ele resume a mensagem da carta. E quando nós falamos de amor, nós não estamos falando de um conceito, amor. Nós estamos falando de um conceito que é encarnado em Cristo. Cristo é o nosso modelo de amor. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo, diz Paulo. Então, essa é a mensagem de 1 Coríntios. Façam tudo com amor. Isso resume tudo que nós vimos na carta. Então, agora se reúna aí com o seu grupo, releiam 15:58, 16:14 e conversem. Como estes versos te encorajam a permanecer firme servindo a Cristo? E se você pudesse resumir toda a carta de 1 Coríntios em uma frase, o que você diria? Não vale dizer façam tudo com amor. Elaborem uma frase um pouco mais completa, digamos assim, um pouco mais elaborada do que isso, tá bom? Então eu vou dar para vocês alguns minutinhos, depois a gente ora e a gente termina nossa aula e terminamos nosso curso também. Conversem aí, por favor, vamos interagir e já já nós vamos concluir. Pessoal, faltam 2 minutinhos para as 10. Depois, se vocês quiserem continuar, fiquem à vontade. Mas eu preciso concluir pelo menos a minha parte aqui. Eu queria então agradecer a presença de vocês nesse curso. Admiro aí a perseverança de estarem nessas 6 segundas-feiras, né, ou quase todas as 6 segundas-feiras. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, né? Tanto a mensagem de 1 Coríntios, como também um pouco da hermenêutica, né? De como interpretar 1 Coríntios e outros textos. Quero agradecer também a equipe de apoio aí, o Nicolas, Arthur, o Francesco, que nos ajudaram também na transmissão. E eu queria que a gente orasse agora. Vamos ficar de pé? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E façam tudo com amor. Obrigado, Senhor, por esse curso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos da ressurreição dos mortos. E tudo isso nos foi conquistado por meio da morte e ressurreição de Jesus. Senhor, que nós saiamos aqui desse curso com essa clara vocação de onde quer que estejamos, o que quer que nós façamos, que nós possamos fazer estas coisas como canais para levar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Nos ajuda a viver em amor, a realizar a tua obra motivados por esse amor sacrificial, esse amor de Cristo, esse amor que faz toda a diferença, que nos leva a servir pessoas e servir as pessoas pelas motivações corretas, Deus, não com segundas intenções. Então nos leva para as nossas casas agora em segurança e que teu Espírito use a tua palavra para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo e para que nós possamos cumprir com a missão que o Senhor tem nos dado. Te pedimos tudo isso, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, 10:01, um bom descanso para vocês, muito obrigado e até o próximo curso aí, não sei qual vai ser ainda, mas espero vocês.